juristas, quais o senhor destacaria que representem, sejam fiéis a essa condição cidadã da Constituição? Pois é, bem, veja, eu acho que aí uma das conquistas e uma das, para nós da área jurídica, e não só o Poder Judiciário, mas dos juristas em geral, é o grande legado que a Constituição de 88 nos deu e a grande responsabilidade que ela nos deu. Especialmente ao Judiciário. Especialmente ao Judiciário, ela herda uma tradição judiciarista que nos acompanha desde a Carta Republicana de 1891, mas incrementa isso de uma maneira extremamente forte, tornando, sem dúvida, o Poder Judiciário brasileiro um dos poderes judiciários mais instrumentalmente mais fortes ou mais fortalecidos. E ele conseguiu corresponder a essa nova missão, a essa nova demanda, porque ampliou-se muito os direitos do cidadão. A demanda foi parar lá nos tribunais. Os tribunais se equiparam. Então... É verdade. Veja, e aí eu acho que um lado interessante, que é inclusive fruto de objeto de uma abordagem que eu faço num outro livro de minha autoria sozinho, que eu acho que essa questão do paradoxo e da dimensão dialética inerente ao direito e à política, porque de um mesmo lado que ela fortalece o judiciário, que ela incrementa instrumentalmente o judiciário, e não só o judiciário, redesenha o Ministério Público, coloca a advocacia como instituição indispensável à administração da justiça, enfim, ela dá aos juristas em geral, aos operadores do direito, uma importância muito grande. Ela dá instrumentos, garantias de ação e de proteção do cidadão e pelo cidadão, antes não existentes, mas ao mesmo tempo isso vai enfrentar um problema histórico, social, que nós falamos, que é, de um lado, essa instrumentalização normativa constitucional que vai se contrapor ainda a uma estrutura material, física, estrutural mesmo, dos poderes públicos, do Poder Judiciário também, ainda que não tinham condições de corresponder a essa demanda. Então, o que nós temos, e é um fenômeno que foi muito observado por vários analistas, foi que houve um problema seríssimo de que o Judiciário passou, num determinado momento, e talvez ainda esteja sofrendo disso, não dar conta da quantidade de demandas que lhe seria apresentada. O senhor vê isso uma contradição histórica, como o senhor disse, ou uma atitude deliberada do poder público, de certa forma, para também não perder espaço ou atender imediatamente essas demandas do cidadão? Veja, eu acho que não seria bem uma atitude deliberada do poder público. Acho que, na verdade, foi mesmo um processo de carência, né, instrumental dos diversos poderes públicos, carência, inclusive, econômica, né, e que, de certa forma, não teve ainda como superar também, e aí é a questão mais importante, o paradigma ou a forma de pensamento ou de solucionar conflitos com as quais o jurista tradicionalmente trabalhava. Então, eu acho que aí a questão mais importante, é claro que o déficit instrumental em nível de computadores, de numerário humano e etc., existe. Mas existe também um déficit, e esse livro aborda muito bem isso, esse livro Constituição e Processo, que é o que se chama crise de paradigmas, ou seja, você criou uma Constituição que deu uma abertura enorme para que o Brasil se lançasse, se projetasse na vanguarda do direito constitucional mundial, mas ao mesmo tempo você tinha, e não pode se esquecer jamais, uma tradição que forma, e já havia formado, tantos juristas com base ainda em concepções que são ainda bastante diferentes das que essa Constituição traz. E essa tradição, essa mudança de conceitos, eu acho que hoje o Judiciário está incorporando mais esse espírito cidadão da Constituição? Eu acredito que sim. E as mudanças têm sido notáveis. Se nós acompanharmos, por exemplo, a mudança que tem havido na própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em questões muito claras em que o Supremo fazia-se ainda refratário a essas inovações constitucionais, nós vamos verificar que a questão tem andado bem, acredito, apesar de alguns também problemas que são inerentes. A questão, por exemplo, do mandado de injunção. O Supremo tem reformulado agora, de há pouco, a sua jurisprudência tradicional, clássica, de anos, sobre o mandado de injunção, que era vista como sendo algo que era uma obstrução
à vanguarda que a Constituição nos legou. Sim, muito bem. O senhor fala disso no próximo bloco, que na verdade o Judiciário precisou de se impor, ocupar espaços que ainda não eram ocupados por ele e nem pelos outros poderes, né? A gente vai fazer um pequeno intervalo, então a gente volta em instantes falando sobre esse assunto aí, também sobre a cidadania. A gente volta em instantes. Estamos de volta com Pensamento Jurídico, uma produção da Magis. Hoje estamos no Salão Nobre do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, onde acontece a exposição Constituições Brasileiras e as Constituições também do Estado de Minas Gerais. Nós estamos falando aqui hoje sobre os 20 anos da Constituição Brasileira de 1988. Nosso entrevistado é o juiz civil do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, Fernando José Armando Ribeiro, que é autor de 4 livros, entre eles foi lançado no mês passado a Constituição e Processo, a contribuição do processo ao constitucionalismo democrático brasileiro. Doutor Fernando, gostaria que o senhor esclarecesse um pouco mais para a gente sobre essa contribuição do processo ao constitucionalismo. Qual a importância que nós temos das outras constituições? Nós temos aqui em exposição várias constituições para chegarmos à de 88. Foi uma construção ao longo do tempo importante? Muito boa essa sua pergunta, Osório, na medida em que ela reflete exatamente o fato de que o processo a que se refere o livro não é só o processo do direito processual civil ou do direito processual penal, mas é também uma processualidade democrática a que se refere como um elemento de construção de uma Constituição como essa de 1988. Então a referência aí, é claro, também é o processo, né, ramo direito processual, ramo do direito, mas é também a essa processualidade histórica de formação da Constituição de 88. E nós acreditamos, e existem vários textos no livro que refletem esse pensamento, inclusive refletem pesquisas que são realizadas por pesquisadores da PUC Minas e do IHJ, que é exatamente no sentido de que uma das melhores formas, talvez, de nós resgatarmos o que melhor há, ou o que de melhor há no constitucionalismo brasileiro, é uma leitura processual da nossa história. Vale dizer, uma leitura em que nós saibamos dimensionar tudo de bom que de fato construímos e conseguimos, e de certa forma saber lidar com os possíveis erros, com os possíveis problemas, como uma forma até mesmo de aprendizagem social. Aliás, é a própria trajetória da humanidade, né? Trajetória da humanidade, mas que às vezes fica um pouco obstruída. As pessoas... Somos hoje, né, o que construímos no passado também. É isso? Mas às vezes eu acredito, e alguns textos do livro refletem esse tipo de indagação, se nós não estaríamos sendo um pouco pessimistas ao olharmos para o nosso passado. Faz um paralelo, por favor. A Constituição americana, ela é, digamos, permanente ou mais permanente do que a nossa, que é detalhista e já mudou aí várias vezes. Estamos diante de constantes debates sobre reforma constitucional. Você acha que isso é um reflexo da nossa instabilidade? Eu acho que a Constituição de 88 ela alega uma grande estabilidade política. A prova disso são os inúmeros problemas institucionais, né, econômicos, sociais que nós vivenciamos durante esse período e que foram todos eles resolvidos à luz do direito, né, sob o império da Constituição. Mas eu acredito que esse problema do comparativismo com a Constituição norte-americana, ele de fato, ele tem alguns meandros de reflexão que precisam ser feitos. Que é o seguinte, não se pode exigir de uma Constituição do final do século XX, como foi a Constituição brasileira, um texto tão exíguo como a de uma Constituição do final do século XVIII. Como foi a Constituição norte-americana. Uma Constituição liberal, que não havia ainda direitos sociais, direitos econômicos. A Constituição norte-americana é, na verdade, a única no mundo que reflete exatamente uma Constituição do Estado liberal de direito. Porque depois disso, né, 100 e tantos anos depois disso, passou-se pelo fenômeno do Estado Social, em que os direitos sociais e econômicos já incrementaram todas as constituições do mundo. Então, eu acho importante essa mudança, esse processo mudança que reflete a realidade. Não estou dizendo que a